Boa noite, gente. Agora vai. E aí, Oi! Priscila? Hoje o negócio tá O animado. Pedrão aparatou e você apareceu. Ai, Senhor, vamos lá. É assim São as mesmo, os coisas do ao trabalhadores da vivo, né, última gente? hora. São as coisas do ao vivo. Fazer o quê? Verdade. Boa noite, gente. Tá normal aí pra tu, Rodrigo? Tu estás me ouvindo? Tá sim, estou te vendo bem. Graças. Então vamos lá. Pessoal, caí aqui totalmente de paraquedas, mas vamos seguir porque Rodrigo com certeza tem muita coisa hoje aí para conversar com a gente. Rodrigo, queria primeiro agradecer pela tua disponibilidade, pelo espaço da gente estar junto aí com o Move Seja, que também está fazendo um trabalho bem legal aí nas redes, né? E se você quiser, eu não sei se Pedro tinha conseguido fazer a prece inicial, me diz aí, porque para mim estava Não, não, meio. não conseguiu fazer. A live está começando do zero Então, agora. então ótimo. Então vamos começar. E aí vamos pedir, né, para que todo mundo aí possa entrar em sintonia, apesar desses percalços, para que a gente possa fazer a nossa live e nos conectar, tá bom, gente? Então vamos lá. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que nos envolve, que está conosco à frente de cada trabalho, pedimos a tua proteção, pedimos o teu amparo, que possa iluminar o nosso irmão, para que hoje saiamos daqui com muito mais conhecimento, com muito mais bagagem, com muitas inquietações que nos ajudem a crescer e a entender melhor o ambiente em que vivemos. Com essas palavras, nós damos por iniciado mais um estudo da mocidade nessa noite. Sim seja. Isso aí. Então, Rodrigo, eu vou passar a palavra aí para você. Fica à vontade. A gente tem alguns questionamentos, né, que o pessoal foi Sim. colocando aqui ao longo da semana. Não sei se você prefere ir conduzindo e aí eu vou trazendo à medida que você for falando. Como é que fica melhor para Eu acho você? que a gente pode ir construindo, Pri. A gente pode ir perguntando, a gente pode ir falando, porque a nossa fala vai ser muito pautada no que as pessoas colocarem, até inclusive aqui no Sim, comentário, no como chat. dúvida, né? Isso. Então, eu acho legal que fique bem interativo a questão. Mas Maravilha. Eu aí, vou acompanhar aproveitando, também aqui o chat e ququalquer coisa eu vou falando aí com eu você. quero, perfeito, eu quero agradecer a você, ao Pedrão, que não conseguiu estar aí, probleminha de conexão faz parte do ao vivo, né? É Agradecer verdade. ao Weber, né? O Weber querido que foi diagnosticado, né, com a Covid-19. Espero que ele fique bem, que a gente precisa dele, o mundo precisa dele. Então espero que ele se recupere o mais rápido possível para estar com a gente de novo. E a todos vocês do Caminhando para Jesus, essa casa que eu não canso de falar, que é uma referência, sobretudo na área de infância e juventude, o trabalho, a criatividade, a pluralidade de percepções, de criações que vocês têm. Né? Vocês são um laboratório de boas práticas que a gente precisa sempre acessar para compartilhar essas boas práticas com o movimento espírita. E aqui, fazendo esse intercâmbio com o movimento Seja, que também se propõe a trazer essa contribuição de diálogo entre as ideias espíritas e as questões que envolvem a sociedade, a juventude, tendo sempre como base as perspectivas de educação. Então é muito bom, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando sobre um tema que durante muito tempo foi colocado como um tema proibido, um tema tabu, um tema onde parece que não deve ser da alçada do espiritismo, quando, na verdade, ele é de total interesse do próprio movimento espírita, principalmente por ser um tema que revela, que fala, que esclarece o nosso sentido de sermos espíritas na sociedade em que nós estamos inseridos.
Então, falar sobre juventude espírita e políticas sociais é falar sobre a nossa vivência transformadora no mundo em que nós estamos. Mas não esse mundo figurado, esse mundo imaginário, florido e bonito que às vezes as pessoas constroem do ponto de vista metafórico, do mundo real, a sociedade que a gente faz parte. É você ir para a padaria e você sentir o que está rolando na rua que você está indo. É você pegar um ônibus e você perceber o que rola dentro desse ônibus. É você ir em busca, por exemplo, dos seus direitos enquanto pessoa que faz parte de uma sociedade e entender as dificuldades que existem para garantir esses direitos e para fazer a manutenção desses direitos, né? É a gente, na verdade, entender, Priscila, o mundo que a gente está. Né? E aí, se a gente está falando que o Espiritismo é uma proposta de transformação social, o primeiro passo é entender a sociedade como ela é organizada. E a organização da sociedade se dá por um pensamento, por uma perspectiva política, no seu sentido mais profundo de conceito. Política enquanto organização do bem comum, política enquanto organização social, enquanto estruturação dos interesses humanos que vivem nessa sociedade. Então, se eu estou falando de viver numa sociedade e transformar essa sociedade para ter agora um olhar voltado nas coisas do espírito, eu preciso estar mergulhado nas questões sociais para estar conversando com quais são, de fato, as necessidades que essa sociedade tem. Senão, Priscila, eu vou correr o risco de está falando sobre água, enquanto que o povo está querendo falar sobre fogo. Então, a gente tem que estar caminhando de acordo com os debates que a sociedade está colocando para a gente como sendo necessidade. E o Espiritismo tem uma opinião, uma abordagem sobre tudo, praticamente. A gente não vai ter resposta para tudo, mas a gente pode conversar sobre tudo, porque a gente trabalha a perspectiva social e entende que o espírito está inserido na sociedade. Então, vai ser um prazer Rodrigo, falar sobre esse tema. Espero poder contribuir, espero poder também desconstruir algumas coisas e provocar outras, já que a gente está aqui num papo bem voltado com a galera da juventude, onde é uma galera que hoje tem arregaçado as mangas para reivindicar, de fato, uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, enfim, mais amorosa. verdade. Então vai ser muito bom estar aqui falando sobre isso. Perfeito. E eu acho interessante essa introdução que você faz, porque, na verdade, uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Espiritismo foi essa busca em permanecer atualizado, né? Acho que quando a gente vai para a origem, né, do que foi o movimento lá com Kardec, né, e com os contemporâneos dele da época, a gente via essa necessidade que eles tinham já naquele momento, né, desde o início, em dialogar com a sociedade, né? Prova disso é a própria Revista Espírita, né, em que Kardec aí passava horas fazendo cartas, se correspondendo com pessoas de outras localidades, de outros países, de outros continentes, né? Mesmo com as dificuldades tecnológicas da época, ele já buscava estar expandindo isso, né? E nesse feedback vinha muito do que as pessoas queriam debater, e aí sobre isso ele ia direcionando e conduzindo a doutrina, né? É isso aí. E aí o interessante, você citou Kardec aí, né, Priscila? E é importante lembrar para as pessoas que Kardec, na condição de Hipólito Leão Denis Rivaio, foi o cara que simplesmente escreveu, né, uma proposta de reformulação do ensino público da França. Exato. Então ele era um homem extremamente inserido nas questões sociais. Ele era membro de mais de 7 sociedades científicas do seu tempo, né? E aí, lembremos, fazer parte de uma sociedade científica no século XIX da França era o mesmo que estar inserido em todo um debate do que estava presente nessa sociedade. Então, Kardec ele era um homem da sociedade. Kardec ele debateu a questão da igualdade entre homens e mulheres no final do século XIX, né? Kardec ele trouxe elementos para a gente discutir as questões de distribuição de riquezas, por exemplo. Por que é que há pobres? Por que é que existem miseráveis? Então, Kardec problematiza uma série de questões já no seu tempo e coloca como sendo
objetivo, ou como sendo a finalidade maior do Espiritismo, o processo de regeneração social. Quem lê, você citou bem a Revista Espírita, na Revista Espírita, se eu não me engano, é de 1862, Kardec escreve um texto no mês de dezembro, falando sobre os períodos de luta que o Espiritismo iria travar. E aí ele escreve quase que um texto profético, onde ele apresenta 6 fases que o Espiritismo iria passar, né? A fase de curiosidade, a fase filosófica, a fase de luta, a fase religiosa, a fase intermediária e, por último, ele fala da regeneração social. E aí a gente pode traduzir essa regeneração social como sendo um processo de cidadania, de garantia dos direitos básicos e fundamentais e universais para todos, acesso à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, né? E todos os demais direitos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui também, que são da alçada da humanidade e que, no nosso caso aqui, eu vou dar um foco maior para a juventude, quais são os direitos, sobretudo no Brasil, que a gente tem hoje para a juventude, e que, entendendo que o Espiritismo se propõe a fazer uma regeneração social que vem por vias de cidadania, nosso trabalho como jovens espíritas deve ser na luta pela manutenção desses direitos e do acesso a esses direitos para ter garantida a esses jovens a cidadania que promove a regeneração social. Então, um trabalho de luta social, de engajamento social, e que a gente precisa estar bem atento a isso. E aí eu queria aproveitar, Priscila, e já desconstruir da cabeça das pessoas essa coisa de que espiritismo e política não se envolve, a gente não vai ali se correlacionar. Existe uma grande névoa, né, na cabeça das pessoas sobre isso. E eu acho que é legal as pessoas desconstruírem o seguinte: o espiritismo ele não se envolve do ponto de vista de partidos, né? Então, o espiritismo, o movimento espírita, não vai declarar apoio ao PT, o PDT, PCdoB, PSL, ou o que seja. O espiritismo ele não é partidário, ele é apartidário. Agora, ele não é apolítico. Ele é político porque a política se refere a essa estruturação da sociedade promovendo o bem comum. Ora, se eu estou falando no espiritismo que a gente vai promover uma regeneração social, que a sociedade vai ser reestruturada, isso se dará por vias políticas. Por quê? Porque é a forma como as sociedades se organizam. E aí, dessa forma, a gente vai ver que as ideias espíritas, aceitas e compreendidas pelas novas gerações, pela galera que está chegando agora, vai dar a essa organização da sociedade um novo tom. Um tom onde as ideias materialistas vão ser superadas, vão ser substituídas pelas ideias do espírito imortal. Então, o espiritismo, ele se envolve com política, sim, porque ele tem interesses em construir uma nova sociedade pautada nos valores do espírito imortal. Isso tem que estar claro. E, Rodrigo, e aí, quando você fala sobre essa questão de política e espiritismo, né, eu sempre me lembro, inclusive, do exemplo de Bezerra de Menezes, né, em que ele teve um papel aí super ativo na política, né, na época em que ele esteve encarnado, né, e que, inclusive, ele trazia essa visão, né, espírita de se buscar uma sociedade melhor, se buscar garantir a inclusão das pessoas, né, se buscar esse progresso para todos nessas atitudes, né? E aí eu acho que o espiritismo ele pode não ter uma bancada, né, política, isso, como a gente observa algumas religiões se organizarem dessa forma, mas através do trabalho do indivíduo, ele acaba esse indivíduo levando a sua ação com essa visão mais ampla, né, do progresso, da solidariedade, da prática da caridade, da inclusão para a ação política, né? E aí a gente teve até o comentário, acho que foi da Larissa durante a semana, que ela falou que acha que a política está em tudo, né? E que uma pessoa espírita vai levar esse ensinamento, né, espírita para tudo, para em todos os espaços em que ela se encontra, né? Eu não posso ser espírita só dentro da casa espírita, como algumas pessoas acham que é, né? E o Alex, que também falou exatamente o que você disse, que o espiritismo ele é apartidário, né? E não apolítico.
Exato. Ó, vou te dar um exemplo para tu entender essa questão, né? Veja, na questão 888 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que a gente deve pensar da esmola. E aí ele está estudando aqui sobre a lei de justiça, amor e caridade. E a resposta é: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Olha o que ele considera agora. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Ora, uma sociedade, a gente está falando da organização dessa sociedade. A organização da sociedade, e aí vamos fazer um recorte agora, no Brasil, ela se dá por vias políticas, porque há uma estruturação, né? Existe a força do Estado, onde você tem, através dele, uma série de serviços que são oferecidos para a população do país. E esses serviços não são dados porque acharam bonito dar. São dados porque são direitos conquistados em virtude das demandas e necessidades que o próprio povo está tendo. Então, se a gente está falando que numa sociedade é preciso que haja justiça, amor e caridade, e eu ainda tenho miseráveis, pobres, que estão pedindo esmola, por exemplo, isso se deve a uma desorganização dessa sociedade que ainda permite que pessoas mais fragilizadas se encontrem nesse cenário de miséria. Então, veja que o compromisso e a responsabilidade vai sempre cair sobre todos nós. Não é num passe de mágica que Jesus vai fazer com que o Brasil se torne um país onde não tenha desigualdades e injustiças. Não. É pela luta social de garantia dos direitos básicos e fundamentais para que as pessoas possam ter as suas vidas asseguradas. E aí, sobre isso, Pri, eu sempre gosto de falar para as pessoas a questão 880 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E a resposta é o de viver. E aí, quando ele fala do de viver, ele coloca o Espiritismo num patamar de ser pró-vida. Só que esse pró-vida não é só pró-vida do feto, como tem sido muitas vezes a nossa luta do movimento espírita de segurar a onda da galera do Congresso Nacional e não aprovar a legalização do aborto. Esse pró-vida tem que ser estendido também às outras faixas etárias. Há uma vida digna, né? Não é viver por viver. Exato. A criança, né, que muitas vezes é negra, periférica, pobre, né, que não tem acesso a uma série de serviços. É a mulher que muitas vezes é colocada numa situação de subalternidade ao homem, onde ela apanha, onde ela é violentada, né? São os LGBTQIAP+, que não conseguem muitas vezes ultrapassar os 30 anos no Brasil, porque são mortos antes, né? São os povos indígenas que estão tendo aí seus habitats, né? Seus lares, né? Acabados pelo desmatamento. É a própria juventude entregue a um processo onde a criminalidade e a violência traz mais retorno financeiro do que o estudo, do que uma construção profissionalmente digna. Então, quando a gente está falando de políticas sociais e políticas públicas, a gente está falando de uma organização social para garantir que, sobretudo a juventude, tenha acesso a direitos, onde esses direitos vão dar a esses jovens a chance de viverem. E quando a gente fala de dar chance de viver, nós estamos levantando a bandeira espírita de ser pró-vida. E aí, Priscila, eu gosto de dar esse exemplo para que as pessoas comecem a entender que a articulação política pró-vida é algo que todos nós espíritas devemos fazer sem recortes e sem dogmatismo. Porque eu vou te dar um exemplo. As mesmas pessoas que abrem a boca para dizer que espiritismo não se envolve com política, são as mesmas pessoas que, quando os deputados inventam de pautar a legalização do aborto, começam a fazer caminhada, começam a fazer seminário, começam a fazer articulação com deputados para poder segurar a onda, começam a fazer movimento, barulho, cartaz, tudo para ir contra o aborto, faz faixa e tudo. Mas, quando fala
de dignidade, de acolhimento para a mulher, porque ela é violentada, todo mundo fica calado. Quando fala que gays, lésbicas, trans, intersexuais ou o que seja, estão morrendo porque não conseguem chegar a mais de 30 anos por conta de uma sociedade extremamente homofóbica, LGBTfóbica e etc., todo mundo fica calado. Quando é a criança que está submetida a uma situação de vulnerabilidade social, de pobreza extrema, todo mundo fica calado. E aí vivemos, às vezes, uma falácia de dizer assim, tem que deixar nascer. Pouco importa como vai ser a qualidade dessa vida, mas deixa nascer e a gente vê depois o que acontece. Esse ver depois o que acontece, não acontece. E aí a gente começa a ver as desigualdades e injustiças só aumentando na sociedade, sobretudo para os jovens. Eu te pergunto, Priscila, hoje no Brasil, um jovem negro, periférico, né, do cabelo crespo, né, e se for ainda homoafetivo, né, LGBT, e afeminado, por exemplo, né? Tem alguma chance diante de um jovem de classe média alta, branco, do cabelo liso, loiro, dos olhos azuis e coisa do tipo? Não tem. Não. Então existe uma desigualdade muito grande de oportunidades no nosso país, sobretudo para os nossos jovens. Então, para esse negro da comunidade conseguir chegar a um patamar alto, ele tem que ter uma quantidade de esforço muito maior, porque o próprio sistema não colabora que ele tenha esse destaque. Mesmo nós estando em 2021, quando já faz 6 anos que o país tem uma política nacional de juventude, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu estou me empolgando, viu? Você vai me cortando aí. Não se preocupe, não. Mas eu acho que tudo isso que você traz realmente é extremamente relevante e mostra como a gente não pode se alienar, né? Eu me preocupo muito quando a gente vê esses discursos de que a gente não pode analisar a política do ponto de vista espírita ou misturar as coisas, porque a gente tem que entender que informação é poder, né? E aí, quando a gente se encontra inserido num sistema, como você disse, que vai se organizar politicamente através do Congresso, né? Através lá dos vereadores, deputados, prefeitos, presidentes e toda a hierarquia política que existe. E eu, enquanto jovem, que a gente também começa a observar muito isso, cria um asco desse sistema e por conta disso eu prefiro me excluir dele porque eu não quero me misturar com essa gentalha, digamos assim, eu acabo, querendo ou não, me colocando à mercê desse sistema também, porque a gente não vai conseguir, né, como você disse, de uma hora para outra, que tudo isso se purifique e a gente tenha pessoas capazes lá no poder. O próprio processo de escolha, né, de quem a gente está votando lá no dia da eleição, ele passa por uma necessidade de você entender, né, e aprender sobre esse sistema, sobre as pessoas que ali estão, o que elas estão fazendo, o que elas estão deixando de fazer, né? E isso quer dizer que você está exercendo seu papel de cidadania, né? Então, a gente, enquanto espírita, a gente sabe, é uma das teclas que Kardec mais bate, né? É a questão da gente ter o discernimento, não aceitar as coisas de qualquer jeito, questionar, ter pensamento crítico. E por que a gente não leva isso para a nossa visão política também? Né? As ferramentas estão aí dentro do próprio espiritismo e a gente pode e deve aplicar elas em todas as etapas, né, em todos os movimentos da nossa vida. E aí você veja, Priscila, o nosso tempo, a nossa geração, é uma geração que já não aceita mais esse ranço puramente religioso, cego, sem questionamentos e sem raciocínio, né? A gente está muito acompanhando as questões que envolvem a sociedade. Recentemente, de ontem para hoje, eu acho, a gente teve aí a publicação infeliz, né, do sócio lá do Esporte Clube do Recife, extremamente homofóbica para com o Gil, né, do BBB. E você vê a avalanche de defesas que a juventude fez pró-Gil, né? Mostrando que os interesses dessa juventude, da nossa juventude, não é mais validar essas injustiças, esses preconceitos que historicamente estão cristalizados no Brasil. A gente começa a viver uma fase de desconstrução de verdade e de destruição desses paradigmas que foram historicamente construídos. E aí, quando eu falo destruição, é destruição mesmo.
E antes que alguém diga assim, meu Deus, está falando a palavra destruição, lembra que lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, uma das leis morais é a lei de destruição. Então, está presente na lei divina a lei de destruição, né? Como também está presente a lei de progresso, que andam lado a lado. Então, a gente tem hoje uma repercussão social sobre uma série de questões que são do interesse dos nossos jovens, da nossa galera. Você vê, por exemplo, o Floyd lá nos Estados Unidos foi brutalmente morto pela força policial e a gente começou a se revoltar. Aqui no Brasil, a gente começou a ter veiculadas questões das mortes de corpos negros, né, dos jovens negros, sobretudo das comunidades do Rio de Janeiro, e a gente começa também a se reivindicar, a se indignar com isso, né? E a gente começa a ver que é uma juventude que se indigna com essas injustiças presentes na sociedade. E a gente precisa aproveitar essa energia para propor o novo. Então, se eu tenho um jovem espírita presente na sociedade, de posse das ideias espíritas, ele tem que ser o agente que propõe o novo. Agente de transformação, né? Exato. Eu não posso esperar que uma mente materialista vá pensar numa sociedade justa, fraterna, amorosa. Pode até ser. Você vai ter algumas mentes materialistas por aí, pessoas que são do ateísmo, etc., que acabam tendo ideias que nem espíritas estão tendo, né? A gente está tendo aí referências, principalmente, por exemplo, no estudo sobre a negritude, do movimento LGBTQIAP+, que são pessoas ateias. Não são pessoas que estão ligadas a nenhuma religião. E estão dando altíssimas contribuições a políticas públicas de acolhimento, de amparo, de auxílio, né? E aí eu acho que é legal, Priscila, falar para as pessoas que essa luta por garantia de direitos, principalmente para a juventude, é uma luta que nos acompanha desde o processo de redemocratização do país na década de 80. Né? E agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a estrutura da sociedade brasileira para a gente começar a enxergar os direitos que nós temos. Né? Você vai ver que na Constituição... Oi, fala. E aí você falou rapidinho essa questão da democratização e tudo. Outra coisa que é essencial para a gente não se alienar é a gente se apropriar da nossa história, né? E aí, exato, muitas vezes a gente, a história é chato, né? Tem que decorar um monte de data, saber o que foi que aconteceu para passar no Enem. Mas não é só para isso que a gente tem que estudar a história, né? A gente precisa estudar a história para ver o que é que foi feito lá atrás, que muitas vezes não se deu certo, ou até as barbaridades que aconteceram, e evitar que isso aconteça novamente. A gente possa reconhecer que a gente está tomando caminhos que lá atrás não levaram para um lugar bom. Né? Então é importantíssimo que o jovem também se aproprie da história da sua nação, do seu povo, do seu país, né? Da sua ancestralidade, para que ele possa resgatar isso no seu cotidiano, né? E traçar esse novo caminho fortalecido pelo que já aconteceu no passado. Né? Exatamente. E aí você veja, a gente vai ter lá na Constituição Federal, no artigo 227, que nós, na condição de jovens, né, temos direitos, né, à família... Não, melhor, desculpa. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar que a criança, o adolescente e o jovem, com absoluta prioridade, tenham direito à vida, olha os direitos, à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Quem lê esse texto, presente na nossa Constituição Federal, artigo 227, acha que a gente vive num mundo de regeneração. Mas se a gente for olhar, Priscila, para a realidade hoje da nossa juventude no Brasil, os nossos jovens de hoje não estão tendo nem direito à vida. O mais básico, né? O mais básico. E que é um direito básico, primário, que o próprio Espiritismo já assinala como resposta na questão 880 de O Livro dos Espíritos. Então, nem direito à vida os nossos jovens hoje estão tendo, porque estão relegados a uma série de problemáticas sociais, principalmente a uma truculência
muitas vezes policial e por uma série de preconceitos cristalizados na sociedade que oprimem essa juventude. A gente sabe muito bem nas estatísticas que é entre os jovens de 15 e 29 anos que estão os maiores percentuais de suicídio no país. E aí nós estamos falando de um mundo de regeneração quando os problemas sociais só aumentam. Então, direito à vida, nós não estamos tendo para a nossa juventude. E o que é que nós estamos fazendo para lutar pró-vida dos nossos jovens? Né? Direito à saúde. Ora, qual é o grande problema que a gente está tendo hoje? É o problema de saúde pública. Jovens estão morrendo porque estão se matando. As taxas de suicídio são gravíssimas e alarmantes. E suicídio já é classificado pela OMS como um assunto de saúde pública. No entanto, não temos uma política pública estruturada para garantir saúde mental dos nossos jovens. Você vai num posto de saúde, Priscila, você vê um cartaz sobre dengue, sobre filariose, sobre AIDS, sobre meningite, mas você não vê um cartaz falando sobre depressão e ansiedade, que são as maiores doenças mentais do nosso tempo. E que os jovens hoje estão cada vez mais tendo essas doenças. Então, é um direito que a gente não está lutando. Olha, na minha condição de jovem, pertencente a uma casa espírita, a um grupo de juventude, o que é que eu estou fazendo para garantir que os jovens tenham acesso à vida e à saúde? Suporte psicológico, né? Muitas vezes as terapias elas são pagas particulares, né? Num esquema super complicado. Há sim já o desenvolvimento de algumas políticas públicas nesse sentido. A gente tem a Sayonara que está conosco hoje, que ela é psicóloga e é na rede pública, né, que ela atua, mas a gente sabe que infelizmente isso ainda não chegou para todos, né, Exato. E muitas vezes ainda é muito estigmatizado, né, e aí acaba distanciando o jovem dessa busca, né, porque ele acha que não pode ou não deve buscar esse apoio, né. E aí você vê um problema muito grande, o problema de, primeiro, ter garantido o direito. E aí nós temos aqui garantido o direito conforme a Constituição Federal e também conforme o próprio Estatuto da Juventude aprovado desde 2015, que já existe um desdobramento de toda essa lei. Se quiser depois eu posso passar ele para você, Pri, que já está bem, a cartilha bem instrumentalizada, bem legal. E aí você veja, tem esse ponto. Então nós temos os direitos, beleza. O próximo passo é como fazer ele chegar para todos. Então, nós, enquanto sociedade organizada, precisamos viabilizar que esses direitos sejam acessíveis a todos, né? Então, é aí que entram os problemas maiores. Quem tem acesso a esses direitos, quem tem conhecimento a esses direitos, né? E hoje a gente vive um problema na sociedade brasileira, sem querer entrar aqui em méritos políticos, no sentido de governo, mas é importante que a gente fale que hoje não se tem nenhum acréscimo de direitos para a juventude mais. O que a gente está tendo, Priscila, é uma grande luta para manter os direitos que já foram conquistados. Porque a grande finalidade é derrubar todos os direitos que historicamente foram conquistados à base de muita luta. Esse Estatuto da Juventude, aprovado em 2015 como uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, ele só foi possível depois de 10 anos de luta. Então, é um processo de transformação de debate social muito grande. Então, direito à vida, precisamos melhorar. Direito à saúde, melhorar. Direito à alimentação. Priscila, eu vou te dar um exemplo. Eu estava pesando 110 quilos. Hoje, devido a uma reeducação alimentar, eu estou pesando 90 quilos. Eu perdi 20 quilos com reeducação alimentar. Mas eu estava fazendo as contas no lápis de toda a mudança de alimentos que eu precisei fazer para ter uma alimentação saudável. E, minha amiga, eu vou te dizer com muita clareza, um jovem pobre, dependente, de classe baixa, que vive aí numa condição de vulnerabilidade social, não tem como ter uma alimentação saudável nesse país. Não tem como, porque é tudo muito caro. E são coisas, às vezes, inacessíveis. São coisas que não estão ao alcance desses jovens. O jovem tem que comer macarrão, cuscuz e ovo. Salsicha, é o que tá dando. né?
de salsicha, que é o As Estadão, próprias de batata, de merendas, processados. né? As próprias merendas retratam isso, né? Quando você vai ver muitas Exato, vezes o que é servido nas escolas, não é uma alimentação de qualidade, né? Apesar exato. de tanta verba ser disponibilizada, mas ainda haver muitos desvios, roubos e corrupção. Até com isso, né? Até com a comida que se Exato. coloca para as nossas crianças. Tem um comentário aqui da Sayonara, eu acho importante a gente ler. Ela diz assim que infelizmente o cuidado com a saúde mental não tem sido prioridade nas políticas de saúde pública e as que existem estão sendo sucateadas, mas estamos seguindo firmes, né, para nos mantermos. E é isso mesmo, né? Ainda há esse desmérito aí com a questão da saúde mental, que agora na pandemia está escancarada, né? Porque a gente está vendo mais do que nunca o quanto que a gente é suscetível a isso, né? O quanto E que a aí, gente pode a qualquer momento entrar num desequilíbrio mesmo, né? E a necessidade total, da gente ter esses total. apoios, né? E aí eu estou falando da questão do direito a uma alimentação saudável, né? O É, jovem não Pedro tem, não colocou adianta. aqui que não é merenda, é ração, né? É ração, é ração. E aí você teve há pouco tempo um cara lá de São Paulo que veio inventar e dar ração para o povo de rua, né? Minha E gente. aí detalhe, eu preciso fazer essa crítica, porque ele fez a apresentação da ração e do lado dele estava o senhor Divaldo Pereira Franco. E não falou nada, ficou quieto na dele. Né? Então, a gente precisa começar a se posicionar para exigir realmente um processo de uma alimentação de qualidade. E aí eu pergunto, o que é que a gente está fazendo para esse jovem periférico, muitas vezes, ter acesso a uma alimentação de qualidade? Porque, olha, Priscila, brócolis é uma fortuna. Você vai comprar uma Ah, castanha de é. caju, 1 quilo é R$ 100. Não, se você Você vai passar no, comprar... no corredor de qualquer área de alimento saudável, até o ar do supermercado já muda, né? Parece que É você está tudo entrando caro, é tudo num caro. shopping, Então, assim, porque é uma não adianta, ó fortuna. Priscila, não adianta. O jovem no Brasil não consegue ter acesso a uma alimentação de E um qualidade país porque rico, os né, em preços são alimentação. Rico excessivos. em alimentação, porque Para muitas você dessas ver, coisas são fabricadas aqui, né? A castanha e tantas outras são coisas da nossa Brasil terra. é celeiro para o mundo e a gente tem mais de 40 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, jovens que estão morrendo de fome. Você vai para o sertão semiárido, você encontra jovens que não conseguem ter acesso a uma série de direitos. Você vai, por exemplo, para um município aqui de Pernambuco chamado Sertânia, e sabe qual é o grande sonho das meninas adolescentes que vivem lá, Priscila? É Hum. conseguir chegar logo numa idade em que o corpo esteja preparado para ir para o posto de gasolina, se prostituir e ganhar dinheiro com os caminhoneiros que param para abastecer gasolina. É esse o sonho dessas meninas. A gente está falando de garantir acesso à saúde para jovens, mas a gente está esquecendo que muitas vezes essas jovens, agora eu estou falando das meninas, não têm acesso a coisas básicas como higiene. Você tem meninas que não sabem o que é o nome vagina, nunca se tocou, não sabe o que é a educação sexual. Meninas que têm que escolher entre comprar um absorvente, que eu nem sei quanto é que está custando, mas deve ser um valor que Também uma fortuna. compete com pão. E as meninas têm que escolher. Eu escutei relatos, teve até uma matéria recente do Fantástico, mostrando que meninas adolescentes, por não terem acesso ao absorvente, usam miolo de pão, plástico, resto de papelão, para poder conter a menstruação. A palavra E, menstruação também foi inclusive, falada. ainda é uma das causas de absenteísmo nas escolas, né? Porque elas não Exato. conseguem nem ir às aulas por não terem acesso a um absorvente, né? Que é uma coisa Exato. assim E que a aí, gente aí acha tu tão vê, básica. o pessoal quer falar de mundo de regeneração com todos esses problemas sociais. O Agora, que é que os Rodrigo, centros espíritas estão fazendo para poder mudar isso? E a própria juventude também. Tá entendendo, Priscila? sim, e aí eu fico pensando assim também, se não. Óbvio que é uma coisa, pelo menos para mim, é bem absurdo a pessoa pensar assim, tá? Mas às vezes eu fico pensando se não há espíritas que pensam assim, ah, mas a pessoa fez alguma coisa para merecer estar passando por isso na outra vida. Isso é o Então, problema. né? Ó, mas eu vou te A gente contar. tem que Isso deixar é o problema. a ação e É. reação acontecer. Eu não posso interferir. Ó, isso é a maior, na minha opinião, isso é o maior crime que se comete com as ideias espíritas na sociedade brasileira. É dizer assim, olha, vamos deixar o povo nascer
Deixa que seja periférico, pobre, miserável, passe fome. O importante é nascer. E aí, quando chega a hora de dizer assim, bora lutar para que não tenha mais jovens passando por uma condição de miserabilidade, jovens na criminalidade, jovens dependendo do tráfico para poder sobreviver, o pessoal diz assim, não, bora fazer isso não, porque o espiritismo não se envolve com essas questões e eles estão ali porque merecem estar, porque na vida passada fizeram pintar a desgraça. Olha, isso é o maior crime que se comete com as ideias espíritas. Pegar a reencarnação e reduzir de forma simplista E para querer algo justificar as desigualdades. E algo assim extremamente punitivo, né? Quando a gente sabe que o processo da reencarnação, ele não é só algo individual, ele é um resgate para a sociedade também, né? E a gente precisa, enquanto sociedade, se perceber dessas dificuldades e buscar a fraternidade, né? E buscar achar junto esse caminhar, porque se fosse assim, o próprio Kardec, como a gente falou lá no começo, não estava aí se preocupando, né, com tantas questões sociais, como era a questão da educação, que sempre foi muito cara a ele, né? Porque era a realidade do povo mesmo e paciência, né? Se fosse assim, a gente não tinha passado por tantas revoluções, por tantas coisas que mudaram, né? Vou te dar um exemplo de que nós temos que nos meter nesses assuntos, sim. Questão 806 de O Livro dos Espíritos, Kardec estuda as desigualdades sociais e ele pergunta: é lei da natureza as desigualdades das condições sociais? E olha a resposta: não. É obra do homem e não de Deus. Então o problema, Pri, é nosso. Nós que temos uma sociedade desorganizada que ainda permite que homens e mulheres sejam desiguais, que as crianças não tenham acesso aos seus direitos básicos fundamentais, que a gente não tenha a nossa juventude com acesso de direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, né? Então, o problema é a nossa desorganização. Então, a política pública, ela é a organização dessa sociedade para garantir que todos tenham acesso a esses direitos, que são direitos que garantem a vida. E a vida é, sim, da alçada do espiritismo. Por isso que a gente tem que estar metido nesses assuntos, sim. O que é que está sendo aprovado para os nossos jovens? Quais são os caminhos? Direito à profissionalização. O que é que a gente tem tido hoje? Uma população economicamente ativa que está desempregada, não tem acesso à profissionalização, né? A questão do lazer. Qual é o lazer? A cultura que os nossos jovens têm acesso hoje em dia, não é? A gente tem hoje, por exemplo, poucas pessoas sabem disso, Priscila. Existe hoje direitos assegurados às pessoas que são de renda baixa. E aí, só para explicar para as pessoas, eu participei de um treinamento agora há pouco dentro do Movimento Seja, com algumas assistentes sociais, em que elas explicaram que renda baixa são as pessoas que, se você juntar a renda total da família, fica abaixo de 3 salários mínimos. E aí, o jovem que faz parte dessa família com essa renda baixa, ele pode se cadastrar num sistema único, né, social, e ali vai ter o NIS, e com esse número de NIS, ele tem acesso a uma série de direitos. Dentre eles, o direito de viajar de graça. O direito de ter meia entrada em uma série de coisas. O direito Nunca ouvi falar. Pois é. Por quê? Porque não é difundido os direitos da juventude. Por isso que eu vou passar para você o Estatuto da Juventude, que é onde você tem toda essa lei 227 da Constituição Federal desdobrada para os jovens. E aí é importante a gente ter isso na ponta da língua, porque enquanto grupos que trabalhamos com jovens em condições de sociedade, precisamos ser o meio caminho para garantir que esses jovens tenham acesso a tudo isso. Lutar, brigar, né? Então, é importante a gente ter tudo isso. Outra coisa aqui, no final, a lei fala assim, além de colocá-los a salvo, olha que coisa ilusória, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é um mundo utópico. Porque o que a gente mais está tendo hoje são os nossos jovens morrendo por falta de oportunidades, os nossos jovens sendo negligenciados, né? A indiferença para com a juventude tem sido gigante, e a gente precisa começar a se mobilizar. E aí eu te digo, Priscila, a juventude, quando está bem articulada, ela consegue muitas coisas. Você vê agora, enquanto que eu e você estamos aqui falando,
você tem toda a galera da juventude lá da UFRJ articulada nas ruas para garantir que a UFRJ, eleita a melhor universidade pública do país, não feche as portas por falta de verbas verba. públicas, que nós, enquanto sociedade, nos Pagamos, estruturamos né? impostos para pagar e garantir que vá verbas para que a universidade esteja aberta. E aí eu te digo, os centros espíritas, a galera da juventude espírita, está debatendo isso? Não, mas está falando de mundo de regeneração. Como se fosse uma coisa do pirim-plim-plim, que vai vir um anjo de Deus e vai fazer a sociedade melhorar. Apertar um botão. Ó, às vezes, Priscila, tem que tocar fogo em algumas coisas, sabe? Para que realmente a sociedade entre num furor de mudanças capaz de promover esse processo de modificação. E aí o povo tem medo de uma coisinha chamada crise. Só que crise não é coisa negativa. Crise é sintoma de mudança. Então, quando se instala uma crise, é porque vem uma mudança por aí. E feliz dos jovens que ocupam os lugares públicos para ter voz e vez e voto, para fazer essa mudança acontecer. Vou dar só mais um exemplo para poder continuar falando. A gente tem uma coisa que o movimento espírita adora bater no peito e se vangloriar, que é a história das câmaras municipais, dos vereadores de várias cidades, elegerem o dia do Livro dos Espíritos e tem aquela cerimônia onde lá se faz a celebração do dia do Livro dos Espíritos. Uma vez eu fui para uma dessas cerimônias, quando eu estava na CE ainda. Não vi um jovem. E lá, para dizer que não tinha ninguém, tinha 10 gatos pingados na Câmara Municipal do Recife, com 2 vereadores apenas, que estavam lá prestando aquela solenidade ao Livro dos Espíritos. Era para estar abarrotado de jovens, era para a galera estar levantando pautas de inclusão social, de debate, de superação da violência, da criminalidade, de oportunidades para o jovem ter acesso a uma série de coisas. Eu te pergunto, quais são os jovens que têm acesso à cultura e ao lazer no nosso estado aqui em Pernambuco? Quais são as atividades que são distribuídas do ponto de vista público para poder a gente ir? Quais são os jovens que têm acesso a isso? Não tem. Aí depois, Priscila, que a galera das comunidades começa a surgir com a historinha do brega funk, o povo adora meter o dedão e dizer assim, isso é coisa de espírito inferior. Isso é coisa da galera que não tem o que fazer. Não, meu irmão. Isso é coisa da galera, da comunidade, que é invisibilizada e está querendo agora mostrar que existe, criando uma arte que é fruto da realidade que eles vivem. Por que a gente não está dando acesso a uma série de lazeres e cultura para que isso influencie o cotidiano desses jovens e eles acabem se motivando a construir artes elevadas? Então, o brega funk tem que existir. E a galera é criativa, viu? A galera faz clipe, faz um monte de coisa e monta letra. Tudo bem que... Tudo bem, não. Infelizmente, é uma letra que ainda denigre muito a mulher. Mas por quê? Porque eles reproduzem o que eles vivem dentro da comunidade. Em que a mulher é tratada como uma cachorra, como um objeto de uso, que pode ser descartado. Então, veja, a gente está falando de problemas sociais que a gente não está indo ao encontro deles para resolver nada. Eu vou dar só mais um exemplo. Prometo que eu estou empolgado, eu tenho que falar, senão eu esqueço. A gente fala muito assim, principalmente quem trabalha com juventude que vive em comunidade carente. Ah, lá no centro, a gente vive falando na evangelização. Não roube o coleguinha. Não mate o coleguinha. Nós somos filhos de Deus. A gente adora falar isso. Só que, minha amiga, eu vou te dar um exemplo. É como se você pegasse um peixe que está dentro do óleo, dentro da lama, trouxesse o peixe para fora um pouquinho e disse assim, olha, peixe, não se mele com a lama, tá certo? Você não pode se melar com a lama, peixe. E o peixe depois tem que voltar para a casa dele, que é onde? Na lama. Se a gente não for lá na lama e transformar a lama num rio com águas claras e saudáveis, o peixe vai continuar imerso na lama. E a lama vai ser a moradia de vida para esse peixe. E aí, enquanto grupo de evangelização, de educação, o que seja, eu preciso começar a mudar isso, Priscila. Eu faço a minha parte de apresentar um Jesus que acolhe, que abraça, que cuida, mas eu também preciso lutar por uma sociedade mais justa, onde o meu educando, o meu evangelizando, tenha uma moradia saudável, tenha uma educação saudável, tenha uma alimentação boa.
para ele chegar no centro e ser uma complementação cuidando do espírito dele. E aí a gente só faz isso, minha amiga, com luta e organização social, que durante muito tempo o movimento espírita está tentando silenciar, mas agora a gente começou a abrir o bocão, e aqui no Movimento Seja a gente começa a pautar isso muito, para que a gente entenda que o nosso papel é realmente pautando e mudando essa realidade social em que a gente está inserido. Minha amiga, são muitos os casos de pessoas que estão morrendo, jovens que estão morrendo, jovens que são gays, lésbicas, transexuais, travestis, e que não estão inseridos numa realidade de acolhimento. O centro espírita, muitas vezes, não acolhe essas pessoas, não dá oportunidades a essas pessoas, e quer falar de amor próximo. Então, a gente tem muito que caminhar ainda, minha amiga, mas eu acho que o primeiro passo é dar às pessoas o conhecimento dos seus direitos para fazer com que a gente consiga, pelo menos, instruir as pessoas e motivar essa luta social de transformação. Perfeito. Eu vou só dar uma lida rapidinho aqui em alguns comentários que surgiram para poder a gente ir se encaminhando aí. Felipe falou, né, quando a gente estava falando sobre essa questão da visão determinista e da reencarnação, que isso é um pensamento muito forte, por exemplo, na Índia, né, e que isso é um problema porque você nunca rompe esse ciclo, né, você sempre está ali mantendo aquelas desigualdades porque você acha que é um constante pagar o que você fez de errado e por aí vai. Kleber também falou sobre a questão de que isso nega, né, essa visão deturpada do espiritismo, né, nega a própria responsabilidade que a gente tem enquanto sociedade mesmo, de ser agente dessa transformação, como você falou. Gil comentou aqui que nesse período desse ano, né, a gente está se ajustando aí por conta da questão da pandemia, e aí a gente teve que falar muito com as famílias, né, a gente já tinha esse diálogo aberto com as famílias dos nossos educandos e a gente buscou aproximar mais ainda esse laço agora que a evangelização está acontecendo dentro dessas casas, né, eu acho que inclusive esse é um momento fantástico para que as casas espíritas tenham maior acesso à realidade dessas famílias, né? E aí ele disse que a gente descobriu várias famílias que não sabiam seus direitos básicos, né? E que a gente meio que foi tentando, ó, você tem direito a isso, se inscreve nisso, vai aqui, tem essa assistência, né? Porque se percebeu isso nessa conversa, né? E aí eu acho, inclusive, que também a gente tem que pensar que esse momento de pandemia, com toda a particularidade e a questão única que ele tem, uma das coisas que me inquieta, e aí eu conversando também com algumas pessoas sobre isso, é que algumas casas, elas simplesmente se abstiveram, né, de continuarem existindo como elas são. Né? Mas porque a gente não tem mais o presencial, então não tem o que ser feito agora. Pronto. E aí isso é um outro problema, né? Só para concluir meu raciocínio, porque a casa espírita, ela não é só aquelas paredes, né? Aquelas fundações, ela não é estrutura física, mas ela é um movimento daquelas pessoas que ali trabalham, emanadas por um propósito. Né? E aí a gente vê também exemplos de casas que estão se transformando nesse momento, né? Que estão buscando fazer diferente, usando o virtual, né? Quebrando essas barreiras, né? Buscando abrir os debates, e eu acho que a gente tem visto aí um florescer muito lindo na questão até do Instagram, né? De todas as casas espíritas buscando criar uma conversa, um diálogo. E os jovens acabam protagonizando porque é um meio que é mais familiar para eles, né? Mas eu vejo, por exemplo, a questão da evangelização da educação infanto-juvenil, às vezes, já era negligenciada em muitas casas, né? E agora que a gente está nesse formato, muitas vezes, vai dar muito trabalho, não vamos pensar nisso, isso a gente resolve depois. E essas crianças, como é que elas ficam durante esse momento, durante esse período, sem ter o mínimo de acesso e de contato, né, com os educadores, que também não deixava de ser um refrigério, um momento de se encontrar, né, com outras mensagens, com outras palavras, com outros ensinamentos. Então, a gente precisa também ser ativo dessa forma, né? Pensar em como romper essas barreiras e aí se aproximar mais dessas famílias e, como você disse, fazendo essa proximidade, né, tendo essa proximidade com eles, entender o ambiente em que eles realmente vivem e buscar ajudar a mudar essa realidade, né? E não apenas assistir.
o que está acontecendo, né? Exato, exato. Ô, Priscila, você falou aí da mobilização, de como as casas espíritas estão, né? Se você for agora visitar a maioria dos perfis de Instagram das casas espíritas, você não vai ter nenhuma consideração às questões que envolvem a sociedade. Fica parecendo que é um povo que está vivendo num outro planeta. Um planeta onde tem que se falar só de caridade, mas uma caridade que não encontra consonância numa transformação de sociedade. Fica falando de amor ao próximo, mas é um amor ao próximo que a gente não entende ao certo qual é o instrumento prático desse amor. Mas eu vou Porque eu estou fazer um falando de parêntese amor. aí, viu? Eu vejo muito perfil espírita agora de grupos de juventude, de grupos de mocidade que têm buscado trazer esse debate. E aí Mas eu ainda acho que assim, esse é um momento, né, da gente, enquanto juventude, levar isso para dentro do cerne das casas. Né? Porque exato. naturalmente esses temas são mais caros para a gente e a gente consegue puxar isso com mais facilidade, né? E sem pensar Só que em aí, preconceitos e etc. de qualquer forma, ainda somos uma minoria. É isso que eu estou querendo dizer, né? A gente ainda tem toda uma verdade assim consolidada historicamente que não consegue ganhar força para poder fazer essa conversa de transformação social. Temos alguns perfis que têm dado grandiosos exemplos de debate, de construção, só que a gente realmente ainda é uma grande minoria que precisamos o tempo todo reforçar as necessidades de superação. Ainda existe uma galera muito grande, uma quantidade muito grande de gente que está vivenciando uma realidade onde parece que vive uma outra realidade paralela. Né? Então, assim, a gente tem que criar duas coisas. Primeiro, ter a coragem de fazer o novo, e aí é isso que você colocou, destacando os perfis, como vocês fazem aqui, né, todo sábado estão fazendo debates bem interessantes, né, falando sobre as várias questões que envolvem o hoje da sociedade. Nós do Seja temos feito, o IDEL está assistindo a gente aí, o IDEL é de Fortaleza, e faz parte de um coletivo lá, o Coletivo Girassóis, onde também debate essas questões, e uma série de outros grupos têm feito debates bem interessantes. A própria juventude tem se aberto muito para essas questões. Mas a gente precisa ainda avançar muito, é isso que eu estou querendo dizer. Né? E a gente não pode se furtar da nossa responsabilidade de nos organizarmos politicamente, socialmente, para promover esse processo de transformação, sabe? É muito legal falar de Jesus, mas um Jesus que prega um amor indiferente, esse Jesus não é legal. O Jesus legal é aquele que está extremamente envolvido com a sociedade do seu tempo, onde, de fato, o acolhimento e o amor ao mais fraco é realmente exercido. Onde aquele que é mais vulnerável, aquele que está mais vivenciando a ponta frágil da sociedade, recebe esse acolhimento, esse O olhar apoio, para os esse excluídos, olhar. né? E aí você veja que coisa interessante. A gente também tem o direito à profissionalização, como eu falei, né? O que é que a gente tem feito para dar oportunidades para esse pessoal, né? Será que eu consigo viabilizar um primeiro emprego para alguns desses jovens? Eu consigo criar uma oportunidade onde ele seja inserido no mercado de trabalho e tenha acesso a um salário digno, a uma experiência que vai dar para ele uma base, uma plataforma para ele ir construindo, né, a própria profissionalização dele, é outro ponto que a gente tem que destacar aqui também. Né? E acho que a gente precisa cada vez mais se encaminhar para criar essa ponte de sermos aquele que vai comunicar, vai informar quais são os direitos, mas também ser aquele que vai dizer assim, olha, eu vou dar condição de você ter acesso aos seus direitos, no sentido de ser essa ponte. Então, se uma família ou uma comunidade não está tendo acesso aos direitos, bora instalar um grupinho dentro da própria juventude, onde esse grupinho vai fazer plantões para fazer com que essas famílias tenham acesso aos seus direitos. Todo mundo já é cadastrado na renda mínima, todo mundo tem acesso a esses direitos, as crianças estão de fato na escola, as crianças e os jovens estão tendo seus direitos garantidos. O que é que a gente pode fazer para conseguir trazer esses direitos? Qual é a articulação que a gente pode fazer para garantir que isso aconteça? Então, o que eu estou falando, Priscila, é a gente pegar agora toda essa teoria que a gente está falando o tempo todo dentro do nosso meio espírita e, de fato, conversar com a prática da sociedade que está
precisando dessa teoria na prática. Está precisando de amor. Olha, o mundo precisa de amor. O mundo precisa de acolhimento. A gente está falando de jovens que estão sendo mortos porque abrem a boca para dizer que são gays. São mortos porque abrem a boca para dizer que são transexuais, são bissexuais ou o que seja. A gente não cria mecanismos de acolhimento e acesso a esses direitos básicos fundamentais que garanta a vida dessas pessoas, a vida desses jovens. Então a gente precisa agora começar a caminhar para isso, né? E eu acho que criar cenários como esse, criar frentes de debate como essa que vocês estão me oportunizando aqui do Movimento Seja Fazer, com vocês do Caminhando para Jesus, é um caminho muito importante, né? Eu estou extremamente assim, ansioso para que a gente seja logo vacinado e a gente consiga começar a fazer o movimento presencial, o movimento de realmente levantar uma nova pauta de o que é o fazer da juventude espírita na prática. E aí eu vou te adiantar uma coisa, Priscila. Na minha cabeça, a prática da juventude espírita não é mais apenas somente ir marcar presença nos grupos de estudo das casas espíritas. Eu tenho hoje uma outra percepção sobre o que é o papel da juventude espírita e acho que precisa ser um papel mais ativo nos debates sociais, mais presente nas pressões sociais para a garantia de direitos e principalmente para a manutenção desses direitos. Então, eu quero muito que a gente possa ir logo para a parte prática da coisa, botar a mão na massa, fazer acontecer, porque, minha amiga, é pela juventude que as coisas acontecem. Não é à toa que o Gonzaguinha já diria lá, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, eu acredito na rapaziada, né? Que vai em frente, segura o rojão, que não tem medo da luta. Então, eu acho que a gente pode sim construir uma sociedade mais fraterna, mais amorosa, onde de fato a gente sinta Jesus, um Jesus que transforma, um Jesus que nos aproxima uns dos outros como irmãos, né? Que é o que nós somos. E aí outra coisa que é importante, um Jesus que nos diz que apesar de sermos diferentes, podemos conversar e dialogar enquanto diferentes, né? E eu acho que isso é legal, a gente tem vivido hoje uma ausência muito grande de empatia na sociedade, mas a gente tem que caminhar e lutar para poder fazer isso tudo se tornar realidade. Eu acho que ainda tem muito o que a gente falar sobre políticas públicas, políticas sociais, o envolvimento que a juventude espírita pode ter com isso, mas se a gente começar a debater e conversar sobre isso, já é um grande caminho que a gente abre para começar a instalar na cabeça das pessoas uma nova percepção dessa realidade social que a gente está inserido hoje. Kardec, no seu tempo, travou suas lutas, o pessoal da década de 60, 70 travou suas lutas, nós do século XXI, ano de 2021, temos também nossas lutas a travar. E se temos como base alicerce a doutrina espírita, com ideias tão de vanguarda de transformação social, que a gente se abrace com elas e sejamos instrumentos para fazer essa sociedade, de fato, ser mais fraterna, amorosa, igualitária, justa e caridosa, como a gente deseja. Priscila, foi um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E aí, Deixa eu assim... só aproveitar uma coisa. Amanhã, eu quero convidar o pessoal, aproveitar aqui para fazer só um merchanzinho rápido. Amanhã, todo mundo que está assistindo a gente aí, a gente vai estar tendo uma live aqui no Movimento Seja. A live de amanhã, todo domingo a gente faz, mas a de amanhã começa às 6 horas da tarde e a gente vai falar se todas as famílias são iguais. Vamos estar recebendo o Jean Paul, junto com a mediação de Paulo, que é do Movimento Seja, e a gente vai conversar se as famílias são todas iguais. Vamos falar sobre adoção de crianças, vamos falar sobre as novas configurações de família, homoafetividade, quando as crianças já demonstram dentro da própria família que tem certas questões de orientação voltadas mais para uma certa expressão de sexualidade, vamos falar sobre isso também. Tudo isso amanhã às 6 horas da tarde no perfil do Move Seja. Eu convido todo mundo a tanto acompanhar quanto também curtir e seguir a gente para poder a gente continuar essas conversas que são muito legais. Maravilha. E aí, assim, só resgatando um pouco da tua mensagem final, né? A gente tem alguns comentários também aqui que o pessoal deixou e eu vou dar uma lida rapidinho para poder a gente finalizar. Mas eu acho, assim, que a gente tem, enquanto espíritas, quando a gente decide realmente
buscar se envolver mais na questão das políticas sociais, buscar se posicionar perante isso. A gente tem uma oportunidade maravilhosa também, que é desmistificar a visão que a sociedade muitas vezes tem de que religião, como um todo, quando se envolve com a política, se torna algo conservador, se torna algo reacionário, né? E o espiritismo ele vem quebrar isso, porque muitas vezes a gente vê religiões tradicionais acabando adotando posturas, né, de uma maneira um pouco complicada, que acabam trazendo ruídos para o debate político, né? E o espiritismo ele tem uma outra cabeça, né? Ele tem uma outra maneira de se posicionar, ele tem uma outra maneira de conversar com esses temas. Então, quando a gente leva, né, também essa perspectiva espírita para a questão política, a gente ajuda para que as pessoas percebam que há outros caminhos possíveis de construir essa ponte entre política e religião, né? Caminhos que vão aí, na verdade, buscar um progresso, né? E não uma atitude reativa, e não uma atitude conservadora, né? Como se costuma pensar. E aí eu acho que o jovem, sobretudo, quando é ele que vai levantar essa bandeira, esse papel fica ainda mais escancarado, né? Essa maneira de contar essa visão aí espírita da política fica ainda mais relevante. E aí a gente tem aqui um comentário, né, do Ildefonso falando sobre a necessidade da gente vivenciar o Jesus revolucionário, né, como ele também foi na época em que esteve aqui conosco, né? Ele não aceitava, apesar de todos os golpes que ele sofreu, né? Ele nunca aceitou de cabeça baixa, né? Ele sempre se posicionou contra os preconceitos, contra as desigualdades, né? Essa questão das exclusões das minorias, como você já falou tão bem hoje. E aí Felipe até disse que Maria ficava com o coração apertado direto por causa disso, né? Maria sendo mãe, mãe sendo mãe. E saio falando também sobre a questão da juventude que está nas instituições de acolhimento, né? E que chega um momento em que elas são obrigadas a deixar esses locais e a se manterem por conta própria, e muitas vezes elas se veem aí à mercê da sociedade e acabando sendo marginalizadas pela falta, né, de políticas específicas que ajudem esses jovens a serem inseridos dentro da sociedade, a buscarem aí um trabalho, a conseguirem se sustentar, né? E Saio também coloca que acredita muito na luta, nas diversas possibilidades, né, que a luta tem, sendo a ação algo fundamental. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez, Rodrigo, por poder você estar aqui conosco. Acho que a gente cresce muito quando a gente começa a conversar, né, e a trazer temas como esse para o debate. Como você falou, é importantíssimo que o espiritismo ele traga, né, esses temas à tona, né, e a gente possa aí pensar juntos em como construir esse mundo de regeneração, né, que, como você disse, não vai ser um interruptor que a gente vai ligar e desligar, né? Mas a gente precisa construir isso, e eu vejo muitos espíritas assim ansiosos em entender sobre esse mundo, né? Comprando livros e mais livros falando sobre como é que vai ser essa regeneração, e minha gente, essa regeneração já está acontecendo, assim, se as pessoas não estão percebendo, né? Essa crise toda que a gente está passando, essa confusão de situações aí que o mundo está vivendo, esse caldeirão de momentos explosivos é resultado diretamente dessa transição, né? E a gente já está nela aí e precisa realmente se engatar com ela para não ficar para trás, né? Pode falar. Priscila, eu quero agradecer também a oportunidade que foi dada da gente estar aqui conversando e fazendo esse diálogo, né? Eu sou assim, vocês sabem bem, eu sou empolgado, eu sou o cara que fica louco para poder ver a coisa mudar, né? Ver a coisa acontecer. E acho que a gente precisa ter essa energia, sabe, Priscila? A energia da transformação. Porque a gente não vai fazer a mudança, minha amiga, sentada com a perna cruzada e divagando sobre os assuntos. A gente tem que, sim, se envolver, né, e conhecer o assunto que a gente está falando, o assunto que a gente está inserido, mas a nossa energia de transformação tem que ser maior do que tudo isso.
A gente tem que realmente ir para essa luta, que é a luta boa, que o Paulo já falava lá, O né? bom combate. O bom combate, que é justamente o nosso dever como espíritas. Kardec deixa claro, Priscila, o dever do espiritismo é combater as ideias materialistas e a incredulidade da sociedade. Se é combater, esse é um verbo de Kardec. Kardec usava verbos de energia, né? Combater. A gente tem que fazer essa militância em prol de uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Então, é importante ficar de olho em tudo que está acontecendo na sociedade. É importante ver quais são os instrumentos legais que estão sendo propostos para que a gente possa ter, sim, a oportunidade de ter direitos acessíveis a todos. É importante, sim, a gente saber que, enquanto sociedade, podemos servir de meio campo para garantir que as pessoas tenham acesso a esses direitos e, principalmente, a gente da juventude, né? Então, eu agradeço muito. Contem comigo sempre, né? Conte com o pessoal do SEJA, que também está muito energizado para fazer esse processo, né? Quero muito que a gente tenha logo vacina, né? Que esse povo pare de rejeitar vacina, porque vacina está salvando vidas. Então, pelo amor de Deus, nada de ficar rejeitando vacina, é para aceitar tudo que existe de vacina para poder ajudar o povo a não morrer mais. Somos pró-vida, então a gente tem que também estar acompanhando isso, né? Então, a gente tem que estar inserido nisso tudo, Priscila. Foi um prazer muito grande, eu espero ter colaborado, que o pessoal tenha se aguçado. Eu já passei aqui, viu, para a Weber e para o Pedro, a cartilha da Política Nacional de Juventude, bem mastigadazinha, que é o desdobramento da Constituição Federal, o artigo 227, para vocês se inspirarem, e já que vocês são um celeiro de boas práticas, por favor, nos surpreendam com boas práticas depois disso daí. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitas ideias para fazer com essas políticas públicas voltadas para a juventude, viu? Maravilha. A gente vai depois encontrar uma forma aí de compartilhar com o pessoal que estava aqui na live conosco. E eu queria pedir para você fazer a nossa prece final, para poder a gente encerrar aí o nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Senhor Jesus, nessa noite te pedimos apenas 3 coisas: vacina, saúde e energia para lutar em prol de uma sociedade brasileira mais justa, mais fraterna e mais amorosa. Fica conosco hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, antes de vocês irem embora, só lembrando que próximo sábado a gente está de novo aqui às 7h30, mesmo horário, mesmo canal. E a gente vai estar com o Flávio Calazans, né, falando sobre o espiritismo e o movimento LGBTQIA+. Então, com certeza, vai ser muito interessante e esperamos poder contar com todos aqui para a gente enriquecer mais ainda esse debate. Tá bom? Um cheiro grande para vocês. Até a próxima. Tchau, Rodrigo. Tchau, gente.